Voz do Trabalhador dessa semana, e a gente está aí, olha, numa maratona. Peguei o nosso mestre, diante aí das dificuldades que nós temos enfrentado. Ele já falou sobre os vários temas aqui, mas hoje a gente veio falar aí de sindicatos. Sindicatos, convenção coletiva, acordo coletivo, poder normativo. Enfim, doutor, está uma desconstrução, né, meu querido, imensa. Mas, antes de tudo, meu caro mestre, Dr. José Stalin, meu professor, meu querido, eu tenho que fazer os meus agradecimentos da nossa Voz do Trabalhador para o Bianchi, que deu espaço aqui. Eu sempre falo, né? A gente vem construindo, né? Eu já fiz alguns trabalhos com ele em outra emissora, e depois eu vim para cá, comecei nos blocos fazendo, né? E com a pandemia, teve muito isso, né, da participação de inúmeras informações, que eu acho que é legal também isso, né, a informação, você poder ajudar de uma certa forma, e a gente, estando aqui, você tem essa oportunidade de falar de assuntos para as pessoas, às vezes, que têm dúvidas, né? A área trabalhista, eu acho que é de caráter alimentar, importantíssima. Então, a Voz do Trabalhador vem com essa proposta, que é de falar de trabalho, das relações de trabalho, da vida do trabalhador. E é isso que o Bianchi está dando oportunidade aí para todos nós, ouvir um pouco e saber um pouco mais. Agradecer também a Sabrina CSS, que está aqui com a gente hoje, fazendo toda a rede social, os looks montando. O Marquito, que faz o nosso make-up, cabelo aqui. A família Albuquerque, o Alessandro, a Juliana. Eu já estou misturando, hein? Estou fazendo Alessandro, Júlia e Alessandro. A família maravilhosa, que está sempre aqui com a gente na produção. Mas, meu querido mestre, não está tiraram os sindicatos com a reforma trabalhista, quiseram dar um pé no sindicato. Aqui nós não podemos falar palavras, né, de baixo calão, mas quiseram dar um pontapé nos sindicatos, aí tiveram que retomar a vida do sindicato, como ele representa um dos maiores sindicatos, quiçá do Brasil, que é os empregados no comércio. Como é que foi, como é que está sendo essa situação, meu querido? Olha, a luta do capital e trabalho é muito grande e muito antiga. Aqui no Brasil, nós sempre tivemos uma boa estruturação através da CLT, né, que engloba direito material e direito processual. E nós tínhamos aqui uma grande salvaguarda, que era, e ainda é, o sindicato. O que é o sindicato? O sindicato é exatamente um interlocutor econômico e social entre as duas classes, a de empregados e a classe patronal. Eu faço um parênteses aqui porque quando houve a reforma trabalhista, malfadada reforma trabalhista, simplesmente houve um desequilíbrio na balança dos direitos do trabalho, do trabalhador, e também procurou-se, em cima disso daí, jogar o sindicato contra os próprios trabalhadores. Quer dizer, foi uma campanha sórdida, muito ruim em termos de sindicato. O sindicato, para mim, é, vamos dizer assim, o bastião que defende o interesse do trabalhador. E, no entanto, essa propaganda maciça que foi feita contra o sindicato foi simplesmente para eliminar o sindicato e eliminar a legislação vigente e, consequentemente, massacrar o trabalhador. Por isso que eu sempre falo que essa reforma trabalhista, ela instituiu nesse país a escravidão. Essa é verdadeira. Mas é preciso esclarecer também uma coisa, isso não começou agora. Essa iniciativa de eliminar sindicato e prejudicar os trabalhadores começou lá em 2004, quando foi aprovada a emenda constitucional número 45. Nós tínhamos no direito do trabalho, no processo do trabalho particularmente, a possibilidade dos dissídios coletivos de natureza econômica. Então,
no conflito existente entre as categorias patronal e profissional, ou de trabalhadores, nós tínhamos o sindicato aqui que atuava aí como negociador para solucionar o impasse de salários, de condições de trabalho, de tudo isso. E o que aconteceu? Quando não havia possibilidade de se chegar a um denominador comum de interesses, o que acontecia? O sindicato entrava com um pedido de instauração de dissídio coletivo de natureza econômica. Sim. Porém, lá, com aquela emenda 45, isso em 2004, friso bem, ano de 2004, simplesmente acabaram com o poder normativo da Justiça do Trabalho. Consequentemente, não existe mais, praticamente, o dissídio coletivo de natureza econômica. Então, os sindicatos hoje não têm como reclamar na Justiça isso daí. E por que não tem? Porque simplesmente foi colocada uma expressãozinha lá no texto legal, dessa emenda constitucional, que é o seguinte, que o dissídio coletivo de natureza econômica só pode ser instaurado se houver concordância da parte contrária. Isso parece piada, né? Brincadeira, quer dizer... E passou, né? Nós temos duas partes conflitantes, né? Então, antes elas iam na Justiça, a Justiça decidia. A partir de 2004, o que aconteceu? Acabou essa possibilidade, porque a outra parte nunca vai concordar que você instaure o dissídio coletivo na Justiça. Então, simplesmente mataram o dissídio coletivo. Hoje só há possibilidade de dissídio em caso de dissídio de greve, mas isso é muito extremo porque todo dissídio de greve, a grande participação aí é da polícia sentando a cacetada em cima do trabalhador, né? E o trabalhador é taxado de vândalo, etc e tal, coisa que não acontece lá na Europa, né? Falam muito aí, lá o trabalhador francês, ele sai queimando, destruindo tudo e ninguém vai falar assim, você é vândalo, você está fazendo isso, não, e lá é resolvido, aqui não, aqui todo mundo se volta contra o trabalhador, quer dizer, alguma coisa imperfeita existe nisso daí. Mas começou lá em 2004 com essa emenda constitucional número 45. Então não há possibilidade de se instaurar dissídio coletivo de natureza econômica. Porém, os sindicatos não tiraram ainda dele essa possibilidade de anualmente, numa determinada database, de negociar com a categoria patronal valores salariais justos, né, condições de trabalho, né, que melhorasse a condição do trabalhador e principalmente a sustentação do trabalhador. É o que nós assistimos. Então foi um grande prejuízo para a população a emenda constitucional 45 no tocante a isso. E também secundada depois pela quebra de princípios através da reforma trabalhista. 2017. De 2017. Então nós ficamos num mar de incertezas, num mar de inseguranças mestre, e com um grande prejuízo para os trabalhadores. E teve uma decisão do STF que era na questão que os sindicatos tinham que participar da negociação, né? Sim. Foi ano passado? Não, foi esse ano, né? Não, foi o ano passado, quando se decidiu aquela questão das demissões em massa. Sim. Né? Então o que acontecia? Quando havia demissão em massa, o sindicato atuava e conseguia pacificar, etc. E tal, até que um determinado ministro lá do TST, né, baseado nessa emenda constitucional aí, e todo o poder que ele tem como magistrado, e o que ele fez? Ele simplesmente mostrou, não, mas não existe amparo nenhum em demissão em massa que o sindicato seja consultado. Ora, não é que o sindicato é determinante nisso daí. O sindicato era o único interlocutor, como eu falei, para solucionar o interesse das partes. Uma empresa que demite aí um número grande de trabalhadores, como é que ficam eles? Entregues à própria sorte? Não recebem salários, perdem tudo que têm, assim por diante? Então, a função do sindicato é negociar.
em nome dos trabalhadores, estabelecendo valores, prazos para o pagamento, alguns benefícios durante o período para o trabalhador recuperar um novo posto de trabalho em alguma função, em alguma atividade, e assim por diante. E simplesmente, a partir da decisão daquele determinado ministro, isso daí virou um mundo jurídico, né, e dos trabalhadores de perna para o ar. Muito bem. Porém, a questão foi levada lá para o Supremo Tribunal Federal e eles então, num ato de magnanimidade, É verdade. simplesmente falaram assim, não, tem que ser ouvido o sindicato. Mas não existe lei para isso. Sim. Existe essa recomendação dessa decisão judicial do Supremo de acontecer isso. Porque antes já estava começando um massacre total. Porque a nossa economia vem claudicando, né? É exatamente isso. Olha, o PIB brasileiro, no contexto do universo, é muito pequeno. Quando se querem comparar o Brasil com os Estados Unidos da América do Norte, parece piada, né? Porque o PIB norte-americano é 25% do planeta. O do Brasil é 1,25%, quer dizer, praticamente nada. Então, a distância é muito grande em termos de valores, de poder aquisitivo e tudo. Então, com essa vamos dizer assim, com essa escravidão que se criou aqui no Brasil, a coisa ficou bastante complicada. Essa que é a verdade. Então, é necessário você estimular as negociações, prestigiar o sindicato, porque é o único interlocutor que existe, entendeu? Então, o nosso objetivo é fazer o quê? É a pacificação dos interesses, sem conflitos. A nossa discussão é meramente jurídica, é social, o cunho social aí tem que ser forte para solucionar os problemas e não simplesmente fazer o capital massacrar a população, que é o que está acontecendo, né? A gente vai fazer um break, mais um breakzinho, e a gente vai voltar falando aí dos sindicatos, esses conflitos. E o nosso mestre explicou bem, né, a situação hoje difícil dos sindicatos, mas é um intervalinho, a gente já volta. Olá, amigos! De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite, depois do Datena, você tem um compromisso marcado com a gente aqui da Tati Band Litoral, Tati Cidade, e eu te espero. Voltamos, Voz do Trabalhador, e a gente está aí falando sobre os sindicatos, as dificuldades, né? Isso já não veio de agora, como o doutor Stalin explicou, já vem de muito tempo. Aí, quando 2007 na verdade, só se fortaleceu, né, esse enfraquecimento. E uma decisão aí, como diz o nosso mestre, magnânime, que disse, olha, não, nós queremos que os sindicatos participem. Mas por quê? Porque estava tendo demissões em massa, principalmente aí depois da pandemia, né, inúmeras, e os sindicatos não participavam de mais nada, né? Querido, mas infelizmente, como trazer de volta os sindicatos para o nosso dia a dia, para o cotidiano do trabalhador, porque eles se perderam, né? Eles se desconectaram, para falar assim, né? O linguajar mais comum hoje. Ficou desconectado, né? O trabalho, o trabalhador dos sindicatos, né? Parece que ficou como se fosse um passado, né? E que o futuro o sindicato não faz mais parte. Então, imagine o seguinte, um cidadão qualquer que esteja trabalhando numa determinada empresa, pequena, grande, micro, não importa, e ele, quando tiver alguma dificuldade quanto ao seu salário, ele tem condições de discutir com o seu patrão aumento salarial, de salário, condições de trabalho, ele não tem. E olha, depende do índice da inflação, né, doutor Stalin? Exatamente. Eu vou reajustá-lo, porque a inflação
que é um índice que ninguém entende de onde vem, para onde vai, que eles aplicam e que é tão pequenininho, né? E aí, nessa situação, quando ele vai vai tentar conversar com o patrão, o que vai acontecer? Tudo bem, olha, você passa ali no contador e você vai receber lá o seu salário e tudo, e amanhã você não precisa vir mais. Quer dizer, ele é demitido sumariamente. E isso daí ocorre no Brasil afora. Então, por isso que eu falo, nós temos, o trabalhador, o povo em geral, tem que prestigiar o sindicato. Aliás, precisa até observar o seguinte, que os trabalhadores têm sindicato e as empresas também têm sindicato. Verdade. A discussão que surge aí é entre sindicatos de empregados e sindicatos patronais. Sim. E uma receita imensa, né, mestre? Uma receita imensa. O empregador, muito se falou aí da questão das contribuições dos empregados e dos empregadores, que é absurda, imensa, né, que vem lá do S, das contribuições S, enfim. Mas só para falar que há sempre a justificativa para sempre dar uma forma negativa para o sindicato, esses recolhimentos, e principalmente um dia de salário, enfim. E ninguém falou do empregador, né? O quanto vem, né, dessas contribuições para o patronal, quanto tem de dinheiro ali. Então, o que a gente observa é o seguinte, o que é o sindicato? Eu falei genericamente, o interlocutor entre duas partes, de empregado e os patrões, as empresas. Muito bem. Mas o sindicato só faz isso? Não. O sindicato tem uma competência legal, né, de representar os trabalhadores. Mas não é só isso. Ele também é um prestador de serviço para a categoria. Sim. Então, basta ler a CLT, você vai ver lá um elenco de atividades obrigatórias para o sindicato em função daquilo que ele recebia, que era a contribuição sindical. Aí vem a reforma trabalhista, e isso já vinha numa tendência de pelo menos os últimos 20 anos, assim, como é que eu vou eliminar o sindicato? Ou seja, como é que eu vou enfraquecer os trabalhadores? Simplesmente tirando a receita do sindicato. E aí então o que eles fizeram? Criaram um mecanismo para dificultar que o sindicato tenha receita. Mas veja bem, ele tem representação e prestação de serviço. E ele vive do quê? De maná que Deus manda? É difícil, né? Sim. Muito bem. E paralelamente a isso, o que fizeram? Uma comunicação massiva, negativa contra o sindicato, para dizer o sindicato é ruim, o sindicato está tomando dinheiro do trabalhador, que não sei o que, não sei o que. Um negócio absurdo, porque até relógio não trabalha de graça, ele precisa de corda, precisa de bateria, um parênteses, tudo, né? Que tem muitos sindicatos sérios, Sim. Como em outros que são abertos aí, fraudes, enfim. Nós estamos falando de sindicatos sérios e que tem muita história e que ajudou muitos trabalhadores. Exatamente. Isso daí aconteceu num tempo em que se abriram a porteira, né, para criarem sindicatos, etc. E tal. Então, isso em todas as atividades, não é só na área sindical, mas na área empresarial também, tem os predadores de mercado, né? Isso acontece. Então, isso faz parte da natureza humana que a gente tem que eliminar, ou pelo menos controlar. Então, na nossa realidade, o que a gente observa é assim, a emenda constitucional 45 prejudicou os sindicatos e os trabalhadores. A reforma trabalhista prejudicou os sindicatos e os trabalhadores. O senhor Michel Temer, ele instituiu no país a escravidão. Então, como é que se faz? Hoje, quando se desconta aí 10 merréis, 50 reais no trabalhador, ele acha que é muito, que ele está sendo explorado. Agora, se ele dividir isso daqui por um ano, ele vai ver que é centavos. Né? E o sindicato é necessário exatamente para resolver os problemas do trabalhador. Sim. Mas a propaganda que foi feita a partir da reforma trabalhista, simplesmente o trabalhador, de um modo geral, ele acha que o sindicato é um inimigo. E é a única tábua de salvação que ele possui. Vai entender isso. Mas não é só, na verdade, eu também acho, o professor, que não é só os sindicatos, no geral, a Justiça do Trabalho, sempre tem essa imagem negativa, né?
Por força, sobra até para nós, os advogados trabalhistas. por força dessa propaganda negativa que foi feita. Por exemplo, todo sindicato anualmente, ele estabelece negociações com a parte contrária, os sindicatos patronais ou com as empresas diretamente, para estabelecer novos valores salariais. Porque, na verdade, quando venha lá um aumento, você teve um aumento de 5%. Não teve aumento de 5%. Esse 5% é para recuperar o que você perdeu da inflação de um ano de trabalho. Sim, entendeu? Nós estamos nem recompõe, na verdade. Você está tentando recompor isso daí, o que você já perdeu. Porque o nosso dinheiro está sempre desvalorizando. Defasado. E o pessoal olha o sindicato com maus olhos. Eu não consigo entender essa lógica, viu, sinceramente. Foi construída, infelizmente, como a gente falou, não só os sindicatos que foram aí usados em vários, não vou falar governo X, mas o Ministério do Trabalho foi muito usado. Sucateado. Exatamente, para criar esses sindicatos fachadas, para distribuírem lá dinheiro, enfim, para realmente abusarem dessas instituições fraudulentas, mas que tem várias instituições sérias, sindicatos sérios, que trabalham em prol da categoria, e que é uma história que é contada hoje, exatamente essa, que olha, para que eles servem? Para que a gente vai ter sindicato? E tem muita briga, sindicato, federação, confederação, centrais sindicais, né? Eu até gostaria que o senhor falasse essa questão aí também. Sindicatos, centrais, todas ajudam? Ajudam sim, e precisamos, porque num país que tem trabalho escravo, a gente precisa de tudo. É verdade, concordo com você, porque evidentemente não foi criado assim, com o beneplácito para o trabalhador, não, nada disso. Essa estrutura sindical existe mundialmente, não é só aqui no Brasil. Sim. Então o pessoal olha aqui, não, porque é assim, porque lá aconteceu. Não interessa lá fora. O mundo inteiro tem sindicato, porque como eu falei e falo, repito sempre, o sindicato é o único interlocutor entre as duas partes, trabalhadora e empresarial. Então é necessário isso daí. Evidentemente que nas discussões, nas negociações coletivas, é que se faz o acertamento de interesse. Aqui no Brasil, em regra, é anualmente. Então, cada categoria tem uma data base. Por exemplo, os bancários é 1º de setembro, os comerciários é 1º de outubro, e assim sucessivamente. Então, cada entidade tem uma data certa. Então é aí nesse período que há uma discussão, etc. Isso em termos de representação. Agora, os sindicatos também têm outras obrigações. Eles prestam serviço aos trabalhadores. Mas houve um distanciamento por causa dessa propaganda negativa, né, que foi feita a partir. Aliás, um dos grandes mentores disso daí é senador da República, né? É senador de República. Ele agora fez lá um projeto de lei lá que ele não teve coragem de colocar o nome dele, indicou outra pessoa e ele é o relator, entendeu? Só para não pôr a cara, porque ele foi principalmente o grande mentor dessa reforma trabalhista de 2017. Mas a senhora acha que, por exemplo, diante aí dessa repercussão, magnânima, mas muito tímida, né? Até porque só chamar os sindicatos, acha que ainda pode ter alguma medida que os sindicatos possam ocupar os seus espaços? Eu observo o seguinte, veja bem, o custo de um sindicato no contexto do país é irrisório, mas precisavam eliminar os sindicatos. Por isso que fizeram essa campanha, né, para que ninguém contribua com o sindicato. E os valores que são cobrados pelos sindicatos são irrisórios. Em face dos benefícios que o trabalhador tem. O trabalhador precisa se aproximar do sindicato e ver o que o sindicato oferece, o que ele faz por ele, para ele ter noção das coisas. Porque essa massiva propaganda que foi feita contra os sindicatos,
realmente foi altamente destruidora e praticamente anulou o conhecimento, a vontade do trabalhador. O trabalhador ficou à deriva. Sim. Entendeu? Essa que é a realidade. Olha, Agora, às vezes eu é acho necessário... que tira até um pouco o sentido de cidadania. Exatamente, Por quê? você tocou Porque no ponto quando certo. você A questão de se cidadania. filia, você está ali, que é uma questão de cidadania, porque você está brigando pelos seus direitos, né? Que é tudo, né? Se você não tiver... É a sobrevivência do trabalhador. De entender, né? Essa noção de entender que não é só o sindicato em si, é a questão cidadania em si, você está participando, né? Você está ali querendo entender os seus direitos, o que você pode ter, né? Realizar naquele trabalho. Mas o nosso tempo está chegando ao fim, viu? Falamos sobre sindicatos hoje e eu espero que fique aí na mente do trabalhador que os sindicatos é um sinônimo de cidadania também. É verdade. O trabalhador tem que lutar pelos seus direitos. Indispensável na relação, indispensável na relação. Exato, e conhecer bem os seus direitos, e o sindicato é um dos meios que ele pode adentrar e tentar conhecer. Mas também não vamos hostilizar aqueles sindicatos do lado patronal, muito pelo contrário. Porque, na verdade, ambos são necessários nessa comunicação, nessa inter-relação aí para solucionar os interesses. Nós só falamos que as contribuições para eles são mais fáceis. Vale para os dois lados. Vale para os dois lados, não é só para um lado, não. É assim. Meu querido, muito obrigada. Eu que agradeço e voltaremos em breve. Voltaremos, sim. Tá? É isso aí, você que assistiu, Voz do Trabalhador, estaremos de volta sábado que vem.